Bom dia, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Chimarrão com a Amália, onde eu vou comentando algumas notícias que eu separei para vocês enquanto eu vou tomando meu chimarrãozinho e a gente vai conversando. Tá torto aqui meu celular, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Acho que ficou melhor. Beleza. Gente, tá frio demais. Que é isso? Tá frio demais. Dá uma preguiça de sair debaixo das cobertas, né? Quentinho. Mas vamos lá. Bom dia, Salete. Bem-vinda. Um chimarrãozinho de homenagem, hein, Salete? Bom dia. Vamos começar falando sobre os números do coronavírus, que tem um assunto que eu quero falar com vocês que está relacionado a isso. Bom, segundo os dados do consórcio dos veículos de imprensa, que pega os dados consolidados das secretarias estaduais, eles liberaram os dados agora às 8 horas da manhã e, segundo esse consórcio, já chegamos a 96.103 óbitos. Passamos aí a marca dos 96 mil, né? Segundo os dados oficiais do governo federal, 95.819 vidas perdidas, 1.154 nas últimas 24 horas. Dá uma diferença grande aí, mas o boletim do governo federal é da noite de ontem e o boletim do consórcio dos veículos de imprensa é de hoje de manhã. Então pode ser que seja isso, essa pequena diferença aí que existe entre um número e outro. E, de novo, né, a gente voltou para a média ali de mais de 1.000 vidas perdidas em 24 horas. A gente não está conseguindo baixar essa média, infelizmente. Aqui no Paraná já são 2.106 pessoas que perderam a vida devido ao coronavírus desde o começo da pandemia. E em Curitiba, 620 pessoas. Deixa eu ver quantas a gente tinha ontem. Eu não anotei. São 22 óbitos em 24 horas, gente. 22 óbitos em 24 horas. É muita coisa, né? Deixa eu ver se eu não pulei uma folha aqui. Não, é isso mesmo. 22 óbitos em 24 horas aqui em Curitiba. O que nos deixa com 88%. Nós estamos nesse momento, na verdade, com 88% dos leitos de UTI exclusivos para coronavírus ocupados, o que nos deixa com 43 leitos exclusivos do coronavírus livres aqui em Curitiba. Estamos com 43 leitos livres para o tratamento do coronavírus aqui em Curitiba. Bom dia para o Gustavo, para Oliva, MCR Embalagens, para minha tia Madinha, bom dia, bem-vindos. Gente, o segundo assunto que eu queria tratar com vocês está diretamente relacionado com a pandemia e é que saiu uma notícia no portal Bem Paraná dizendo que eles descobriram aqui no Paraná, deixa eu achar aqui a notícia para eu ler direitinho para vocês. O Ministério Público investiga creches clandestinas em Curitiba abertas em plena pandemia. Gente, eu já venho falando isso em alguns bate-papo aí que eu tenho tido ao vivo mesmo, até conversei sobre isso com a Vivi, que a gente conversou no domingo. Gente, é óbvio que isso ia acontecer. Se a gente está voltando com o comércio, se os pais, se as famílias estão precisando sair para trabalhar, onde eles estão deixando essas crianças? É óbvio que isso ia acontecer. As creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, e o comércio voltou, a indústria está trabalhando. Aonde essas crianças estão ficando? Estão ficando com o vizinho. Essas creches clandestinas que eles chamam são vizinhos, são pessoas ali da região onde a família mora que se dispõe a cuidar dessas crianças. E aí eles chamam aí de creches clandestinas. É óbvio que isso está acontecendo, gente. É só você parar para pensar um pouco e você vai chegar a essa conclusão. Então, assim, a gente tem duas opções aí nesse caso. Fechar os olhos e fazer de conta que isso não está acontecendo, ou tentar achar uma solução. Eu não sei qual é a melhor solução. Os pais não se sentem seguros para levar seus filhos, para mandar seus filhos para as creches. Mas isso é a realidade da cidade inteira, isso é a realidade do centro, dos bairros nobres, e é a realidade também dos bairros da periferia, dos bairros de classe baixa.
Não adianta a gente fazer de conta que isso não ia acontecer e que isso não está acontecendo. É claro, as famílias precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Vão deixar com o vizinho, vão deixar com o avô, vão deixar com os tios. O que a gente vai fazer? Não tinha como ser diferente. Infelizmente, eu acho que o que não dá para fazer é fechar os olhos e fazer de conta que isso não está acontecendo. E, enfim, a gente precisa tentar dialogar com essas pessoas, fazer uma ponte aí dessas famílias que precisam deixar seus filhos com o poder público e tentar chegar na melhor solução possível. O que não dá é simplesmente fazer de conta que isso não está acontecendo e que isso não ia acontecer, porque é uma coisa óbvia e é claro que isso ia acontecer. Então não adianta nada a gente falar assim, nossas creches estão fechadas e nossas crianças estão protegidas. Porque a gente sabe o que está acontecendo, que obviamente em algum lugar essas crianças estão ficando, né? Então, a gente precisa chegar numa solução que seja segura realmente para as crianças e que resolva o problema das famílias também. Essa é a minha opinião em relação a isso. Hoje eu deixei poucos assuntos para a gente conversar. O próximo assunto é sobre a vereadora Fabiane Rosa, que segue presa aqui em Curitiba, no Presídio Feminino de Piraquara. Bom dia, mãe, bem-vinda. Bom dia para Luísio, Max Prez, assessoria, bem-vindos. A Fabiane Rosa, vereadora aqui de Curitiba, que foi eleita defendendo a causa animal, continua presa na penitenciária de Piraquara, penitenciária feminina. E ontem, o Jornal do Almoço aqui do Paraná, de Curitiba, liberou na verdade, a transcrição de gravações que teriam sido feitas por assessores da vereadora que fizeram essa acusação de que ela fazia parte desse esquema de rachadinhas, né? Então, essas transcrições, elas demonstram aí a vereadora cobrando dos assessores que devolvam uma parte dos seus salários. Ela fazia isso de maneira escalonada, então quem ganhava mais devolvia mais, quem ganhava menos devolvia menos. E bom dia, Madinha, bem-vinda, ela está também no Facebook, que bom. Quem ganhava mais devolvia mais, quem ganhava menos devolvia menos. E inclusive relatos dos assessores dizendo aí que a vereadora solicitava que contas pessoais da vereadora fossem pagas com o dinheiro dos assessores, né? Então ela dava ali o boleto, ó, tá aqui minha conta de luz, vai lá e paga. E é interessante que ontem mesmo o agora senador Flávio Bolsonaro, mas na época das acusações de rachadinha com o Queiroz, ele era ainda deputado federal, né? E o Flávio admitiu ontem que o Queiroz, ele também pagava as minhas contas pessoais, mas não fazia esquema de rachadinha. Poxa vida, mas se o assessor está pagando as contas pessoais do deputado, de certa maneira, ele está devolvendo uma parte do salário para o deputado. Então, isso também é um esquema de rachadinha. Não tem diferença nenhuma o Queiroz ou o assessor do parlamentar devolver em dinheiro, tá aqui R$100 de volta para você, ou pegar esse dinheiro e pagar a conta do deputado, do parlamentar, do vereador, seja ele qual parlamentar seja, né? Não tem diferença nenhuma. Tá devolvendo dinheiro para o parlamentar é errado, tá fazendo, é considerado isso esquema de rachadinha. E agora vamos esperar o que a justiça vai decidir em relação ao caso do Queiroz e do Flávio, já que no começo ele disse que não tinha nada disso, e agora ele já admite que sim, o Queiroz pagou algumas contas pessoais do Flávio. Vocês conseguem ver alguma diferença entre devolver R$100 em dinheiro e me dar um boleto e aí que eu vou pagar? Não tem diferença nenhuma. Para mim é a mesma situação. Já estourou meu chimarrão aqui. Então, e aqui em Curitiba, a Fabiane Rosa teve aí esses áudios foram transcritos, né? Porque os assessores da vereadora, quando desconfiaram que ela ia fazer esse pedido relacionado à rachadinha, né? Porque eles falaram que nos primeiros 6 meses não rolou nada disso, foi um mandato normal. Ela inclusive dizia que era contra esse tipo de prática e tudo mais. Nos primeiros 6 meses. Passou 6 meses, ela começou a fazer pressão, começou a cobrar, e um dia marcou uma reunião com os assessores foram e já levaram o celular gravando, né? E aí gravaram ela fazendo essa solicitação e ela dizia, mas os outros vereadores fazem também, é uma prática comum, e eles argumentaram, sim, não é porque é comum que é certo. E você mesmo falava que não era certo. Mas agora eu preciso de dinheiro para a causa, seria provavelmente para a causa animal, né, que é a causa que ela defende.
E aí ela começou a cobrar e falou, inclusive falando para os assessores, se vocês não me devolverem uma parte do dinheiro, eu arrumo alguém que aceite trabalhar para mim e devolver. Então aí até ameaçando de demissão, né, os assessores que não quisessem participar desse esquema. E aí, inclusive, eles falando que pagava contas pessoais do assessor e tudo mais. Essa é uma característica aí que coincide com o caso do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, onde ontem ele admitiu que o Queiroz sim pagou algumas contas pessoais do então deputado federal Flávio Bolsonaro. Bom, gente, os nossos assuntos que eu queria tratar com vocês hoje eram esses. O Max Prez, a assessoria, está falando aqui, o que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todos façam. Super concordo, exatamente isso. Não é porque é comum que é legal, né? Concordo mesmo. Bom, gente, bom dia pro Davi. Chegou bem na hora que eu estava me despedindo, Davi. E o Gonçalves também. Chegaram na hora que eu estava me despedindo. Bom, os nossos assuntos de hoje para o nosso chimarrão eram esses. Me deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse assunto das creches. Se vocês concordam comigo que isso ia acontecer mesmo, se isso já era previsto, se vocês também acham que isso já era previsto que fosse acontecer. E eu não sei qual é a solução. Estou disposta a ouvir as ideias de vocês, mas o que a gente não pode ignorar é o fato de que isso de fato ia acontecer, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Então deixem aí nos comentários para a gente dialogar e tentar construir uma solução juntos aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Não deixem de me acompanhar nas outras redes, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, canal no YouTube. Me acompanhem pelas outras redes para estarem sempre por dentro das novidades aí, tá bom? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.